Oi, 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 pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos pais de criança com atraso na fala, na linguagem, ou crianças já com diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento, ou alguma síndrome que traga também o atraso de fala e linguagem como uma das características, né, que a criança acabe apresentando, precisam se capacitar. Quando eu falo capacitar, não é só os pais buscarem cursos de capacitação para pais, e existem aí vários excelentes, com profissionais sérios, gabaritados, com experiência, para ajudar aí os pais a entenderem um pouco mais e se qualificarem em execuções mesmo, em dicas técnicas para replicar o que os profissionais fazem em casa com os seus filhos, o que os profissionais fazem em consultório para replicar em casa com os seus filhos, até porque quando eu repito esse comportamento em casa, eu favoreço que aquele estímulo, aquela aprendizagem seja adquirida de forma mais rápida e com mais qualidade. A repetição favorece que aquele estímulo seja arquivado na memória de aprendizagem, ok? Na memória que nos interessa, que a criança então realmente automatize aquilo que ela está recebendo de estímulo. Quando eu digo isso, eu digo porque já passou da hora dos profissionais que trabalham com crianças com atrasos na linguagem. Eu vou falar da linguagem porque é a minha alçada, certo? Permitirem uma maior interação desses pais durante o tratamento dessa criança. Por exemplo, aqui no consultório, os meus pais entram em absolutamente todas as sessões. Os pais assistem às sessões, os dos meus maiores. Os pais sentam na cadeira aqui próximo à minha mesa e enquanto eu tô no tapete com aquela criança fazendo as intervenções, ele assiste, entende como eu faço, quando eu faço, por que eu faço, e aí ele replica em casa. Após o atendimento, eu explico para os pais: você viu quando eu fiz isso? Eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Então toda vez que ele fizer isso, significa isso e você tem que fazer isso. Como ele está vendo, a replicação dele vai ser muito melhor. Os pais dos meus menores, de 5 anos para baixo, sentam no tapete e colocam a mão na massa comigo, aprendem, até porque a criança é muito pequena, ela precisa aí daquele conforto do pai e da mãe ali próximo, para se sentir segura do lado da tia Marcele, para fazer as intervenções que eu solicito, certo? Então, isso favorece os meus pais replicarem com maior intensidade, com maior frequência e com maior qualidade em casa esses estímulos que eles assistem e aprendem comigo, para poder então a gente ter um favorecimento aí desse desenvolvimento dessa criança na área da linguagem. Só que eu entendo que alguns profissionais não gostam da ideia, ou por outras questões também, que às vezes não são interessantes, que o pai esteja na sala de atendimento. Isso não é um problema, mas eu aconselho que esse profissional que opte pelos pais não entrarem, que chame esses pais ao final do atendimento, sente com esses pais e explique: olha, eu fiz isso, 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 por causa disso, 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 e sugiro que em casa você faça isso, isso e isso. Todas as sessões, não é uma vez na semana, uma vez por mês, como eu ouço muitas mães falarem de outros profissionais. Não porque os profissionais estão errados, estão atuando de forma correta no âmbito que lhes cabe, mas essa não troca, vamos dizer assim, com os pais é que está errada. Porque não dá tempo de nós profissionais, não é interessante para nós profissionais que a gente consiga esperar muito para dar esse feedback para os pais, porque às vezes o que aconteceu naquela sessão precisa ser replicado naquela semana. E aí você tem um encontro mensal, alguns pais têm trimestral, dependendo do profissional, e não entendem exatamente o que está acontecendo, e às vezes o que é explicado para eles já passou, certo? Poderia ter sido treinado e reforçado antes, e a gente já teria um outro quadro dessa criança. Também discordo dos profissionais que levam a criança até a recepção, entregam e falam: foi tudo bem, ou então, hoje foi tudo bem, a gente aprendeu isso, isso e isso, ponto, na recepção. Rapidamente, sucintamente, resumidamente,
não dão detalhes pro pai. Ou então, olha, hoje ele não foi tão legal, recusou tal coisa, mas depois a gente seguiu. Gente, não é isso que o pai e que a mãe espera e não é isso que a gente tem que passar para esses pais. Porque, primeiro, você está expondo o seu paciente na recepção, porque provavelmente vai ter pai e mãe de outro paciente lá, que vai ouvir também, isso não é legal. Segundo, você não vai conseguir dar detalhes ali, até porque você pode passar uma orientação para um pai, para uma mãe de uma outra criança que está ouvindo, vai replicar aquilo que você falou, e às vezes aquela outra criança não é assim que a gente vai trabalhar. Né? Cada criança é única. A gente, mesmo que tenha o mesmo transtorno, eu tenho pacientes que são gêmeos, mesmo transtorno, por exemplo, autismo, nível 1 de suporte, mas um manifesta características diferentes do outro. Então, eu sugiro que você traga esse pai para dentro, após cada sessão, essa mãe para dentro da sala de atendimento, após cada sessão, caso você não queira que o pai e que a mãe esteja durante o atendimento, mas depois tira 5, 10 minutinhos do atendimento e conversa, explica o que aconteceu, pontua os detalhes e passa a tarefa de casa. Isso faz muita diferença no tratamento. Tchau, tchau.